Sem enrolação, vamos para o primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link está aqui na descrição. Al Hilal, time do Jorge Jesus, que acabou de bater o recorde de time com mais vitórias seguidas. Vem aqui amassando no Campeonato da Arábia Saudita. Vem jogando muito bem, 5 vitórias nos últimos 10 jogos, 10 vitórias nos últimos 10 jogos, over 1,5, 100% dos últimos 10 jogos, não tem muito como fugir disso. É over 1,5 e lei fora. E como que a gente valida isso, tá? A gente tem também o nosso painel interativo aqui, que você escolhe todos os jogos, e aí quando você vê Al Hilal, você vê aqui que tem uma oportunidade de lei fora e também uma forte tendência de over HT. O Al Hilal tem muitos gols no primeiro tempo. E aí, se você quiser qualquer outro jogo, por exemplo, se você quiser Atalanta e Fiorentina, você vai ver aqui que tem outros comportamentos que você pode analisar aqui, tá? E se você quiser também o nosso grupo VIP, a gente tem as listas com potenciais de jogos de lei 2-2, que a gente tem um win rate muito bom aqui, acima de 94%, e a gente tá mandando todos os dias aqui para os nossos assinantes, tá bom? Vamos para o outro jogo do dia. Aqui, Darmstadt e Bayern de Munique. Bayern de Munique, recém-classificado na Champions League, tentando buscar alguma coisa lá na Bundesliga. O Bayer Leverkusen vem numa race excelente e o Bayern de Munique precisa dar uma resposta. Caso ele queira brigar por título, ele vai ter que jogar com o time titular aqui. E eu vejo uma oportunidade de lei 2-2 e também uma oportunidade de lei casa. Darmstadt é o 18º colocado, 7 derrotas nos últimos 10 jogos. É um time que joga muito mal em casa, tem uma média de pontos terrível dentro de casa, enquanto o Bayern de Munique vem um pouco melhor, uma média de pontos melhor, coeficiente de variação mais baixo. Eu acho uma entrada bastante interessante, tá bom? O outro jogo que a gente vai falar aqui, Hoffenheim e Stuttgart, eu vou de over 1,5. Vem uma oportunidade boa, são dois times com média de gols bastante interessante, coeficiente de variação abaixo de 0,50. Se você não sabe o que é coeficiente de variação, basicamente é quanto menor, melhor. O que isso quer dizer? Se a média tem um coeficiente de variação baixo, quer dizer que é uma média confiável. Por exemplo, se é um time que tem uma média de gols de 5, só que ele marcou 10 gols em um jogo e 0 gols em outros jogos, a média pode ser alta, mas ele não tem uma constância de sempre marcar próximo dessa média. Quanto menor o coeficiente de variação, mais confiável é a média. Então, eu vou aqui de over 1,5, a odd está esmagada. Lembrando, isso não é tip, isso daí é um comportamento que a gente tenta explorar pro live e tem dado certo, tá? Então, over 1,5 pode ser uma entrada bastante interessante aqui. Vamos para o outro jogo. Elfsberg e Houston Kiel. Houston Kiel vem segundo colocado na classificação geral, vem muito bem aqui na Bundesliga 2, próximo para subir aqui para a Bundesliga 1. Eu vou de lei casa e também over 1,5 FT, pelo fato da necessidade do Houston Kiel e também pelo fato das médias de gols aqui dos dois times. E o time da casa tem um coeficiente de variação bastante interessante aqui, abaixo de 0,4, que para a média de gols é bastante interessante. Mas lembrando, o Elfsberg é um time que tem muito ambas marcam, tá? Então cuidado com esse lei. E também é um time que tem bastante incidência de over. Então assim, pro match odds, a gente está considerando aqui lei se tiver muito padrão. Se não tiver padrão, vamos ficar de fora e vamos explorar só gols, tá? E se você não sabe o que é lei, o que é back, a gente faz na Betfair Exchange, que é a nossa parceira aqui do canal, a maior exchange do mundo, onde você nunca vai ser limitado, tá? Você pode ganhar quanto você quiser, a Betfair não te limita, tá? E lembrando aqui, todos os inscritos no canal, quem for espectador, clica no link embaixo, você tem até R$200 no primeiro depósito de bônus na Betfair Exchange. E se você quiser a casa de apostas tradicional, você acha a Exchange muito complexo, você tem a Betfair Sports que também está te dando R$200 de bônus, tá bom? Vamos para o outro jogo agora, Osasuna e Real Madrid líder absoluto do Campeonato Espanhol. Osasuna vem se destacando aqui porque é um time que tem poucos over 2,5 e também poucas goleadas. O que a gente explora aqui? Lei goleada do Real Madrid e lei Osasuna. Osasuna, dentro de casa, não é um time com uma média de pontos tão boa. Real Madrid tem uma média de pontos mais interessante, o coeficiente de variação interessante, porém o Osasuna não tem tomado nem feito muitos gols, tá? Você vê aqui a média de gols de 2,33, goleada nenhuma nos últimos 10 jogos e over 2,5, 20% só. Então parece ser uma entrada bastante interessante, tá bom? Vamos para o outro jogo, DC United e Inter Miami, o time do Messi. E aí muda muito, né?
Se o Messi for jogar, o Inter Miami vem aqui com uma odd excelente, tá? Se o Messi não for jogar, não vem com uma odd excelente. Hoje, sexta-feira, o mercado tá dando 2,22 pro Inter Miami, tá? Se o Messi não for jogar, eu vou abandonar esse lay aqui, porque realmente você vê que tem muito peso quando o Messi, o Suárez entra, tá? O Inter Miami tá focado mais na Copa do que na MLS nesses primeiros jogos, tá? E over 1,5 FT são dois times bem agressivos, com uma média legal de gols, com uma incidência de over 1,5 FT nos últimos 10 jogos bastante interessante. Pode ser uma entrada para ficar de olho, tá bom? Outro jogo, Besiktas e Antalyaspor. Besiktas no Campeonato Turco não tá brigando mais por título, tá brigando por Champions League. E vale lembrar aqui, mesmo caso do Osasuna, o time adversário é um time que não toma goleada e não tem uma grande incidência de over 2,5. O Besiktas tem uma baixíssima incidência de over 2,5 e também não tem goleado. Apesar deles terem aqui uma média de gols acima de 2,5, o time visitante tem 2,5 cravado, eu acho muito interessante essa odd aqui de 4,20 para você fazer o lei goleada. Se você não sabe o que é lei goleada, também tem vídeo aqui no canal, tá bom? Vamos para o outro jogo, Freiburg e Bayer Leverkusen. O time do Xabi Alonso vem amassando todo mundo, mas vem dando, para quem faz trade no live, vem sofrendo, que o Bayer Leverkusen tem tomado muitos gols e tem virado no apagar das luzes. O Bayer Leverkusen não tá passando o carro assim, vencendo de 5, 6-0 todo jogo. O jogo agora da Europa League, o Bayer Leverkusen virou no último minuto. Então assim, o lei goleada pode ser interessante, o Bayer Leverkusen não tem mais goleado muito nos últimos jogos e o Freiburg também não tem nem feito e nem tomado goleada. Então lei goleada acho bastante interessante, o mercado está pesando muito para o Bayer Leverkusen e também lei casa pode ser muito interessante aqui numa odd de 6, é uma odd bastante interessante, mas toma cuidado, o Bayer Leverkusen tem sofrido, tá? Heerenveen Feyenoord segundo colocado, tá só jogando agora para garantir a sua passagem para a Champions League, o PSV já é o virtual campeão do campeonato holandês. Vamos de over 1,5, que pode ser bastante interessante, o time da casa tem uma grande incidência e o visitante também tem uma incidência bastante relevante, e também lei casa. O time visitante, o Feyenoord, tem uma média de pontos e um coeficiente de variação muito baixo jogando fora. E o Heerenveen está em nono colocado, não está brigando por muita coisa. O Feyenoord quer garantir a sua passagem para a Champions League do ano que vem. PSV e Twente, a nossa máquina de greens aqui do canal. Vamos de lei Twente, é um time que não é o bicho-papão lá do campeonato holandês, mas tá brigando lá, terceiro, segundo com o Feyenoord, e o PSV aqui jogando em casa, eliminado, né, da Champions League, acho que vai vir com tudo agora. Eu vou de lei Twente e também lei goleada, porque o time visitante não tem tomado nem feito muitas goleadas. E repare que a média de gols do Twente é abaixo de 2,5, então pode ser uma entrada bastante interessante, porque o mercado acredita muito no PSV, então a gente tem que analisar também o adversário, tá? Outro jogo que a gente vai falar aqui, Inter de Milão e Napoli. Inter de Milão eliminado na Champions League, agora só tem o campeonato italiano para focar. Eu vou de lei Napoli e lei 2-2. Lei 2-2 parece ser bastante interessante, porque o Napoli não é um time que marca primeiro com um bom percentual. O Inter de Milão é um time que marca primeiro. Então, assim, se você tá no lei 2-2 e o Napoli faz gol, a sua odd ela vai descer muito e você vai perder. Agora, se Inter de Milão faz gol, a sua odd não vai descer tanto, porque é a tendência do mercado. O mercado espera que o Inter de Milão seja favorito e é um placar que eu fico bastante confortável vendo essas informações aqui para fazer o lei 2-2, tá bom? Lembrando, não é tipo, tem gestão também, tem gestão de banca aqui no canal. O vídeo, tá? Atlético de Madrid e Barcelona, eu vou de over 1,5, Atlético de Madrid classificado da Champions, Barcelona classificado da Champions, os dois times estão agora brigando, entre aspas, né, no Campeonato Espanhol para a zona de classificação da Champions League do ano que vem. O Atlético de Madrid tem surpreendido, o Simeone sempre foi um cara muito retranqueiro e o Atlético de Madrid tem ido para cima, tá? Então eu vou de over 1,5. O histórico dos últimos jogos tem sido jogos de muitos gols. Eles não têm muita briga por título, eles estão brigando mais por colocação. Acho que é uma entrada bastante interessante e talvez até no over HT, tá bom? Casa Pia e Benfica. Benfica tá brigando pela primeira colocação lá com o Sport no Campeonato Português. Eu vou de lei Casa Pia e também lei 2-2. Lembrando, mesma lógica. Casa Pia aqui marca primeiro só 25% dos jogos, tá? Então assim, se o Benfica começar vencendo
o lei 2x2 não vai pesar tanto. Agora, se o Benfica começar tomando gol, aí o lei 2x2 é para sair e não tem muito o que negociar, tá bom? Vamos para o outro jogo, Sporting e Boa Vista. Sport veio como favorito, líder absoluto, eu vou de lei Boa Vista, over 1,5 FT, Sport é um time que marca muitos gols, tem uma média de gols bastante interessante, coeficiente de variação bastante interessante, e também lei 2x2, Boa Vista não é um time que marca muito cedo, pode ser uma boa oportunidade, tá bom? Outro jogo aqui que a gente vai falar, Kasimpasa e Galatasaray, líder absoluto do Campeonato Turco. Vamos de lei casa, não tem muito o que fazer nesse caso aqui. Vamos para o outro jogo aqui, Trabzonspor e Fenerbahçe. Fenerbahçe vem bem, segundo colocado, tentando brigar com o Galatasaray lá para ter o título do Campeonato Turco. Não tem muito o que fazer. Over o MFT com muito cuidado, tá? Porque o time da casa não é um time que marca muitos gols, tá? E também lei casa, porque o Fenerbahçe vem aqui numa race excelente, mas vale lembrar que o time da casa tem uma média de pontos interessante, não é um saco de pancada, tá bom? Se você gostou, deixa um like, se você não gostou, deixa um dislike. Se você quer saber mais dos nossos painéis, das nossas listas, entra no link aqui do nosso Telegram, grupo VIP, R$ 7,99 por mês, muito barato, que ajuda mais esse canal, tá bom? Forte abraço, até a próxima.